ambiente de trabalho, os funcionários precisam interagir com outras pessoas totalmente diferentes. Cada um tem sua opinião, seu modo de agir, e isso, obviamente, pode gerar muitos conflitos. Outro caso, que também pode gerar conflito, é a diferença entre as idades. É comum que pessoas de uma geração, que tiveram uma criação e vivência de certa forma, estranhem e até mesmo não aprovem atitudes de outra geração. Como as empresas podem trabalhar para melhorar o conflito de gerações? O que cada geração pode aprender com a outra? Assista o Bendita Hora. Participe do nosso bate-papo através do canal do YouTube em youtube.com/TV Rede Vida e entenda mais sobre o assunto. Muito bem, minha gente. Agora, como o padre prometeu, um assunto super legal. Você vai gostar. Nós vamos falar um pouco sobre esse conflito de gerações, principalmente do âmbito de trabalho. Você está trabalhando? Você está vivendo com pessoas com quem você precisa se relacionar do âmbito profissional? E essas gerações, um mais velho, outro mais novo, dá certo? Nem sempre. Olha, talvez vocês não saibam, mas eu, no meu caso, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, registrado, numa empresa, novinho de tudo. E a maioria eram pessoas mais velhas. Como foi a minha relação? Eu não sei se eu dei sorte, mas foi muito boa. Hoje houve muito respeito, muitas pessoas queriam me ouvir e eu aprendi muito com aqueles mais experientes. Mas nem sempre é assim. Talvez na maioria das vezes, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, uma certa intolerância, enfim, e questionamentos. Por isso, para a gente falar desse assunto, tá ok? Um assunto muito importante. Eu tenho a honra de ter aqui dois grandes profissionais. Começando aqui com a nossa querida doutora Rosana Daniele Marques, que ela é especialista em gestão de pessoas. Rosana, muito boa tarde, querida. Obrigada, boa tarde. Seja bem-vinda. É um prazer, né, estar aqui com vocês, dividir aqui esse tema tão importante, né, para todo mundo. Muito importante, realmente. É um prazer todo nosso aqui. Obrigada. E juntamente com a Rosana, nós temos aqui também a graça de ter o doutor Roberto Tebski, que é médico e psicólogo. Doutor Roberto, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer retornar aqui à Rede Vida, estar novamente com a Rosana, estar com você aqui. Isso, que bom. Bom, doutor, para nós é uma alegria muito grande. Olha, esse assunto, né, um assunto, conflitos de gerações. Rosana, nós tínhamos comentado alguma coisa? Antes, né? Antes. Eu acho que seria melhor a gente fazer um trocadilho, viu, gente? Ao invés de falar conflitos de geração dentro de um âmbito de convivência de trabalho ou profissional, que tal chamarmos de... Compatibilidade de gerações. Que bonito, olha aí, gente. Tá vendo? Rosana, infelizmente é muito comum a gente hoje ver essa dificuldade, né, de dificuldades de gerações diferentes estarem no mesmo âmbito de trabalho. É verdade. A questão da tolerância, né, a compreensão. Então, a gente vai mudar um pouquinho esse termo, né, justamente para que a gente consiga falar não só dos conflitos, mas também das compatibilidades, do crescimento, do avanço, da troca, que é tão importante, né? A troca. A troca. E assim, vamos fazer aqui um bate-papo super legal. O doutor entra com a gente, que é psicólogo também. A questão de você ser, às vezes, muito jovem, fazer uma troca com alguém que já tem uma bagagem, principalmente dentro de um âmbito profissional. Sim. Né? Parece ser meio complicado. O que esse garoto, que essa garotinha, você fala garotinha, né? Pô, chegou agora. O que ela tem para oferecer para mim, que já tenho aqui, 15, 20 anos, 10 anos. Todos nós temos alguma coisa, né? Dentro da psicologia, doutor Roberto, todo ser humano tem o que aprender com o outro, independentemente da idade, não é isso? Quando a gente fala de gerações, a gente fala de tempo, nós estamos falando até sobre algumas leis, que são leis naturais, leis sistêmicas, dos sistemas, né? A gente tem o sistema familiar, de onde a gente vem, o sistema das empresas, onde a gente trabalha. E as gerações, elas se sucedem, isso é natural, faz parte da vida, né? Quando nós chegamos aqui, tinha nossos pais, nossos avós, então a gente entrou nesse equilíbrio de troca nas relações. Isso chama-se hierarquia. Existe uma hierarquia
né? Claro que se eu cheguei agora na família ou cheguei numa empresa, eu não vou querer tomar o lugar de quem já estava ali antes. Por mais que eu tenha até muito conhecimento, porque a gente se percebe, né? Às vezes eu percebo que aquilo, conhecimento que você tem, que é mais experiente do que eu tenho, só que tem que ter esse certo cuidado, essa ética de às vezes eu chegar mais quietinho, ouvir, respeitar você. Isso é um fato, é um pouco também o que você está colocando, né? Às vezes chega alguém com uma capacidade técnica que fez alguma formação e tem pessoas lá que já estão há mais tempo. Então tem que haver, claro, que um respeito. Quem chegou depois está chegando num lugar onde já existiam outras pessoas, já existiam os cargos. E quem já estava lá também tem que receber essa experiência e trocar, né? Porque a gente fala da hierarquia como uma lei sistêmica, a gente fala do equilíbrio das relações também. Né? Então, as relações têm que estar equilibradas. Existem relações horizontais e verticais. Então, numa empresa, se você está no mesmo cargo de uma pessoa, então você tem uma relação horizontal. E nessa relação, há um equilíbrio de troca, dar e receber. Mesma coisa que numa amizade, numa parceria afetiva de casal, não tem um maior e um menor, então você troca. E existem as relações verticais, são dos maiores para os menores. De repente, um presidente de uma empresa, né, e tem aqueles que estão abaixo. E a função dos maiores é nutrir, é fornecer, é dar para quem está abaixo. E assim vai estando a troca também. Nas famílias a mesma coisa. A gente recebe dos pais e a gente compensa e equilibra isso dando para os filhos. Então, essas são as leis de troca. Na empresa isso funciona muito bem também. Que legal. Assim como na família. Rosaninha, nós vamos ver aqui também junto com o doutor, um vídeo que eu acho que ele vem muito específico para esse tipo de assunto nosso aqui. Dá uma olhadinha nesse trecho de debate geracional. Dá uma olhadinha, gente. Olha aí. Convivendo, né, com minha classe, por exemplo, 40 alunos, é uma das mais problemáticas da minha escola. Ela não é a única problemática, mas tem um problema muito grande de respeito com o professor, por exemplo. Mas meio que eu concordo com o que ele falou. Essa geração de hoje em dia acha que não é que seja uma rebeldia, mas é uma rebeldia disfarçada de eu já sou muito independente, entendeu? Eu já posso bater de frente, como se fosse necessário isso, sabe? Eu acho que o seguinte, a minha geração realmente soube respeitar a geração anterior, até então porque a forma da educação que nós recebemos, a minha geração, é diferente que é dada hoje para essa geração. Eu acho que não precisa ser a grosso modo como foi a minha, que tudo era na base da violência, né? Porque se usava muito disso, não tem por onde. Cara, eu admiro demais as gerações pós a minha, essa facilidade que eles têm em dominar tudo que aparece pela frente, sabe? Eu admiro ambas gerações, tanto a anterior à minha quanto a seguinte, porque elas meio que, por exemplo, uma foi a base dessa geração a qual eu vivo, né, vim dela, e a outra meio que levando a tocha adiante, sabe? Bom, como não tem muita coisa pra falar da frente, né, eu admiro muito o passado das pessoas, das gerações anteriores, o que eles passaram sobre tomada de decisões na vida. Olha aí, gente, que super legal. Rosana, a gente vendo isso aí, foi bacana esse exemplo, né? Foi. De gerenciar cada época. É por aí mesmo, assim, a gente tem que tentar analisar que tem que ter esse equilíbrio. Isso tem que ser achado no local de convivência, Sim. onde essas gerações estão trabalhando todas juntas. Foi muito bacana o vídeo porque ele exemplifica exatamente isso, né? Quando a gente começa, né, a encontrar similaridades, entender que nós todos estamos aqui para crescermos, para aprendermos e que essa troca, né, de gerações, ela acaba sendo muito benéfica para ambos, né? A gente consegue avançar. Então, nas empresas, principalmente, o que a gente vê no dia a dia é que ocorre o conflito quando existe ali ruídos de comunicação, né? Quando, às vezes, aquela forma de se colocar, né, para aquela pessoa que recebeu a informação não foi a melhor, ou até mesmo questões emocionais, né, que diante daquela postura acaba se abrindo, né, no peito da pessoa e ela acaba não sabendo lidar com aquela situação no profissional. Então, obviamente, quando a gente entra em qualquer relação com essa visão de ganha-ganha, a gente consegue, com certeza, ter uma visão muito maior, mais ampla e bem mais favorável, evitando esses conflitos, né?
Que bacana. Olha só, papo cabeça aqui, hein? Tá vendo, gente? 3 grandes pessoas aqui. O padre é o menorzinho, a Rosana e o Roberto. Roberto, daqui a pouco eu queria depois falar para você que não existe, né? A gente sabe disso, não existe a melhor geração. Essa geração foi a melhor, essa aqui intermediária foi boa, essa atual é péssima. Não, nós temos pontos diferentes, onde aquela primeira tem algo que todos nós temos que tirar como proveito hoje, para a gente atingir algo melhor. Aquela intermediária é legal também, porque naquela primeira não teve, vale a pena escutar essa aqui um pouquinho. Quer dizer, esse jogo de xadrez aí, ele é fantástico. Olha aí, gente. Muito bem, voltemos aqui a esse assunto. Nós temos uma pergunta aqui no VT. Vamos ver aqui agora para a gente colocar aqui em pauta. Solta aí. Tenho 26 anos e temos um estagiário sênior em nossa equipe. Muitas vezes eu não sei abordar alguns assuntos e pedidos, com medo de ser arrogante. Como devo agir? Eu primeiro vou passar para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, diante disso, né, você vê, uma jovem profissional, é capacitada, mas ela está ali sendo atendida, ela está atendendo uma pessoa já dobro, talvez até o triplo da idade dela. Às vezes ela fica meio como é que eu vou agir aí? Como é que o senhor diria assim um pouco com esses métodos mais dentro da psicologia, para nos dar um toque sobre isso, doutor? Acredito que a maneira mais natural de agir é o respeito. Como a gente estava falando daquelas 3 gerações que foram exemplificando ali as suas falas, todas as gerações merecem respeito, devem receber respeito e dar respeito. Tá, o mais velho está superado, está ultrapassado. Não. O que eu posso aprender com uma pessoa que tem mais experiência que eu? Sim. Essa geração jovens não sabem de nada. Não. Eles têm energia, eles têm vitalidade. O que a gente pode ajudá-los? Eles vão crescer e serem melhor do que a gente quando crescerem. Porque esse é o objetivo da vida, né? Sim. Quando a gente tem filhos, a gente quer que eles sejam melhores do que nós, que eles cresçam, que eles vão para a vida, que eles tenham sucesso, alegria, mais do que as gerações anteriores. E, aliás, é para isso que as gerações anteriores viveram, pavimentaram o nosso caminho, né? Construíram, criaram coisas, tiveram suas dificuldades. Nas empresas também, as empresas vão crescendo, elas vão evoluindo, então o trabalho de quem veio antes mostrou esse caminho. Quem vem depois tem que aproveitar e fazer algo mais saudável. É como eu digo, o que não foi saudável, a gente deixa com quem de direito. E a gente faz algo um pouco mais saudável, mas não com arrogância, eu vou fazer melhor. Porque os conflitos que a gente vê hoje, às vezes nas empresas e nas famílias, é assim, os mais velhos não sabem nada, eu sou melhor. Então, cheio de jovens que ainda não construíram, não fizeram nada, ainda são até dependentes financeiramente, emocionalmente, se dizendo melhor que os pais, porque estudaram mais, o pai não estudou. Mas quem foi que abriu o caminho para que eles estudem e estejam, por exemplo, numa empresa, os mais velhos? Então, a questão de você respeitar todas as gerações, procurar dar o seu melhor e tomar e receber o melhor que o outro tem. É simples, com tranquilidade. Rosana, assim, quando você se depara, você é mais novo, a gente vê essa cena aí, você chega para uma pessoa que já trabalha num local, ela já é bem experiente. Eu já passei por isso também. Como novinho, fui levá-la ao serviço, e fui falar com uma pessoa mais velha, como a gente viu o exemplo dessa médica, acho que era uma médica, psicóloga, não sei. E a pessoa mais velha, quando foi me ouvir, ela fez uma cara de arrogância, tipo assim, o que esse garotão vem querer me falar para mim sobre isso? E me falou com uma certa grosseria. Claro, ali foi um caso à parte. Sim. Como lidar? Porque às vezes até dentro da medicina, já aconteceu isso comigo, já virou a coisa do lado meu, ao contrário. Às vezes eu fui até o médico, numa consulta, quando eu cheguei lá, eu sou um homem de 50 anos, e vi uma jovenzinha, ou um rapazinho de 20 e poucos anos, médicos, falando comigo, eu tenho chamado ele de doutor, e às vezes você meio que subestima aquela capacidade, porque ele é novinho. Sim. E isso, infelizmente, ainda é algo que a gente tem muita dificuldade. Sim. Acho que o primeiro passo é identificar, né? Identificar esse problema.
E aí, começar a pensar um pouco nessa questão dos rótulos, né, dos estereótipos. Porque muitas vezes a gente tem esse estereótipo. Então, um médico novo, ele não vai ser tão competente. Aquele profissional mais sênior, mais experiente, ele tá lá, ele não vai entender o que eu quero dizer, ele não vai conseguir me ajudar. Então, a gente já vem com uma certa arrogância, né, não respeitando, entendendo que, sim, aquela pessoa ela está naquela posição porque, de fato, aquilo ela construiu, né? Ela foi realmente pavimentando para chegar ali. E a gente começar a respeitar e entender que os estereótipos, eles nos enganam, né? Eles fazem a gente entender uma coisa que, na verdade, não é. E é bom a gente se surpreender. Sim. Porque é gostoso você se surpreender com uma pessoa bem jovenzinha. Competente, né? Competente, fala, meu Deus, eu nunca vi isso em pessoas da minha idade ou mais velhas do que eu. Sim, sim. Então, isso é que é o legal, você dar oportunidade, né? E quebrar a crença, né? De que quebrar esses paradigmas ultrapassados e preconceituosos. Preconceituosos. Né? Olha, a gente está hoje rico aqui de informações. Como lidar com os conflitos de geração num ambiente de trabalho? Vamos olhar esse VTzinho aí, para a gente ainda ampliar a conversa aí. Dá uma olhadinha. Antigamente, a progressão na carreira estava muitas vezes ligada à idade dos colaboradores, com os mais velhos assumindo cargos de chefia e os mais jovens trabalhando como estagiários e cargos ditos menores. É cada vez mais comum nos dias de hoje que pessoas de diferentes idades ocupem os mesmos escalões, o que pode gerar um conflito entre gerações. Por isso, separamos algumas dicas para você lidar com esses conflitos. Invista nos valores da empresa. A identidade da empresa é percebida nos valores adotados. E investir e focar nesse quesito resulta na união de sua equipe em torno de um significado e objetivo. Capacite sua equipe. Seja qual for a idade ou formação dos funcionários, adapte suas capacidades individuais às melhores técnicas produtivas. Estabeleça metas individuais. Com metas individuais, os membros da equipe saberão exatamente o que é esperado do seu trabalho. E lembre-se, competência e profissionalismo independem da idade. Que desafio, hein, gente? Em qualquer âmbito da nossa vida. Até dentro do nosso meio sacerdotal, às vezes nós, que já somos um padre, não somos considerados padres velhos, são padres novos. Mas tem uma geração mais nova do que a nossa, que está chegando. Tem aqueles mais capacitados. Tem bispos da minha idade, tem bispo mais novo que eu. Uau. Então, como lidar com isso no âmbito que você convive no meio de todos? Doutor Roberto, essa questão é um paradigma a ser quebrado, acho que para todos os ambientes, não só profissionais, né? Essa coisa de você... Seria bom que nós pudéssemos olhar para o outro e não enxergar o conceito de idade, de tempo de vida. Mas os nossos olhos estão aqui, a gente vê. Eu olho, eu julgo muito pelo que eu estou vendo. Sim. E não pela capacidade que está acontecendo na minha frente. Quebrar esse paradigma é difícil, né, doutor? Acho que é na relação que a gente vai conhecer quem é essa pessoa, que profissional que ela se apresenta. Então, a gente deve ir aberto, né? Assim, não cheio de certezas. Quando eu estou cheio de certezas, o que eu tenho para aprender? Ótimo. Nada. Eu já sei tudo. Como eu falo, eu vou com o copo cheio. Como é que eu posso receber alguma coisa? Então, numa empresa, em qualquer lugar, se você vai se relacionar com as pessoas, porque se relacionar é uma arte, né? Eu acho que a empresa ela é feita de pessoas, falo os valores. Os valores da empresa dependem de como a empresa leva o relacionamento entre as pessoas também, tem as metas, os objetivos. Mas você vai se relacionar, você tem que estar disponível para se relacionar. Sim. Independente do cargo, sempre você vai ter o que dar e o que receber. Então, o senhor não acha que, e aí pode passar também depois, claro, aqui para a Rosana, que a gente, na verdade, nós estamos sempre muito inseguros com nós mesmos. O ser humano, ele é um ser que ele está muito montado. Ao mesmo tempo que ele sabe, ele aprendeu, ele estudou, mas ele também tem muita insegurança. Por que eu digo isso? Porque eu tenho sempre que defender uma postura para que as pessoas vejam. Eu tenho medo de perder o meu cargo, eu tenho medo de perder onde eu estou. Por isso parece que onde a gente julga se sobrepõe o outro. Será que a gente se sente muito inseguro também, doutor? Um pouquinho? A segurança é uma questão muito interessante, né? Eu trabalho muito com isso, porque assim, onde nós aprendemos a nos tornar seguros?
Quando a gente é seguro desde pequenininho ali no colo da mãe, Boa. cria os vínculos, É. a função materna que mãe e pai fazem quando a gente nasce é que vai passar esse autoconhecimento, esse amor próprio, essa sensação de estar seguro. Isso a gente leva para a vida. Então, se você se prepara, você se capacita, tem gente muito capacitada que não tem segurança. E tem gente que também é o contrário, né? Eu não sei nada, então eu tenho tanta segurança que eu não preciso fazer nada. Nenhum dos dois, você tem que ter um equilíbrio, o caminho do meio. Mas se você vai falar com alguém, você tem que estar tranquilo, né? Você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Então, eu vi que eu preciso aprender algo, então eu vou investir. Porque o mais, vamos dizer assim, o mais simples, teoricamente, é a capacidade técnica. Você vai, se capacita, você faz uma formação, você faz um aperfeiçoamento, você se capacita. O mais difícil é você saber se relacionar com as pessoas, é você estar bem consigo mesmo. A gente fala inteligência emocional, é um termo, mas a inteligência está ultrapassada. Não, mas é como você... É uma das capacidades, uma das inteligências múltiplas do Gardner, a teoria da inteligência múltipla, é a inteligência intrapessoal e a interpessoal. É como você se relaciona primeiro com você mesmo. Você está bem com você? Não, você tem que viver de aparência. Por fora, no Instagram, está tudo ótimo. E por dentro a pessoa está ali, tem conflitos, briga e tal. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E se eu estiver bem, naturalmente, com as outras pessoas eu vou estar tranquilo, eu vou conseguir me relacionar adequadamente. Agora, quando eu não estou bem comigo, a relação com os outros vai se tornar complexa, vai se tornar difícil. Eu posso trazer os meus traumas, os meus medos, minhas inseguranças para o relacionamento e aí eu vou esperar só receber e não vou ter o que dar. Que legal, gente. Ô, Rosana, você sabe que a gente está vendo hoje muitas pessoas hoje, até nos restaurantes, é muito comum a gente ver idosos hoje como garçons. E a gente via isso menos. Eu lembro que era mais gente jovem, que era garçons. Então a gente vê hoje dentro de hospitais, mulheres, senhoras trabalhando, homens. Que bonito. Isso aí mostra também que a importância da experiência de pessoas, né? E existem alguns quesitos aí que é muito próprio de quem já viveu bastante. Contribui muito para uma empresa, para um local, não é isso? Muito, muito. E é muito interessante esse movimento, porque realmente a gente começou a ver isso acontecer nos últimos anos. Porque até então era meio que um assunto tabu, né? Não era tão discutido, tão falado. E que bom que a gente está chegando nesse nível de olhar realmente para um profissional multitarefeiro, né? Não é porque a gente ficou a vida inteira numa área que a gente não pode trabalhar numa outra, né? A gente, na verdade, durante esse processo, a gente vai se redescobrindo, vai descobrindo novas virtudes, vai usufruindo de novos cenários. Então, a gente vê profissionais experientes indo para outras áreas, outras funções e ali dando o seu melhor, né? Que é justamente um acumulado de toda essa Que experiência. está beneficiando a própria empresa. E que beneficia a própria Porque, às empresa. vezes uma geração um pouquinho mais nova faltou um pouquinho essa veia que aquele mais experiente já tem, Sim. que está ajudando naquele setor ali, não Sim, com certeza. Faz toda a diferença um profissional que ele traz ali uma geração mais do baby boomer, né? Que a gente sabe que hoje tem mais aí de 50 anos. São profissionais mais estáveis, são profissionais mais atenciosos, são profissionais com uma boa capacidade de escuta, né? bacana. Então, existem características que são muito, muito importantes e contribuem positivamente para o clima da empresa, né? Contribuem positivamente para os valores serem perpetuados. Que bacana. Olha, gente, eu estou gostando demais desse assunto. Eu só tenho uma péssima notícia para dar. Nosso tempo já acabou. Acabando. E olha que pena, porque é um assunto muito atual, Sim. muito relevante para nós. Eu estou aqui amando conhecer o doutor Roberto, muito capaz, falando um pouquinho dessa arte do relacionamento dentro da psicologia e da nossa querida Rosana, que é uma super profissional no meio profissional. Queridos, Deus abençoe vocês. Obrigado pela contribuição de vocês. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido curto, mas eu vou convidar eles de novo para falar de temas assim da nossa atualidade. Obrigada. Obrigado, Rosana. Padre. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Doutor, foi um prazer, viu? Prazer foi meu. E olha, um bom final de semana para você. Que Deus abençoe. E ó, te espero lá no domingo pelas minhas redes sociais. Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.